Boa noite! Está no ar mais um Conexão Esportiva e vamos começar o nosso quadro de hoje falando sobre Olimpíadas. No sábado, a seleção brasileira de basquete iniciou sua preparação visando os Jogos Olímpicos. No primeiro amistoso da série de 6 que o Brasil vai fazer, o adversário foi a Romênia, seleção verde e amarela que venceu pelo placar de 90-45. A seleção não pôde contar com o pivô Anderson Varejão. O jogador está com a lombalgia e a presença dele virou dúvida para os Jogos Olímpicos. Na noite de hoje, o Brasil volta a enfrentar a Romênia, bola aí que vai subir a partir das 8 horas da noite. E começou ontem a votação para eleger o porta-bandeira do Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. São 3 nomes que disputam a preferência do público: Robert Scheidt, da vela, Serginho, líbero da seleção brasileira de vôlei, e Yane Marques, ela que é do pentatlo moderno. Robert Scheidt já foi porta-bandeira nas Olimpíadas de Pequim em 2008. O velejador tem 5 medalhas olímpicas no currículo e vai para a sua 6ª Olimpíada consecutiva. Serginho vai para a 4ª Olimpíada e já conquistou 3 medalhas. O líbero que defende a seleção verde e amarela desde os Jogos de Atenas em 2004. Ele acumulou 1 medalha de ouro e 2 de prata. Lembrando aí que ele é o único que tem um ouro olímpico na atual seleção. Já Yane Marques tem 1 medalha de bronze na Olimpíada de Londres. Yane é a única mulher a disputar o pentatlo em Olimpíadas pelo Brasil. Além disso, ela tenta quebrar uma escrita que vem desde 1992. Desde os Jogos de Barcelona, o porta-bandeira obrigatoriamente tem um ouro olímpico no currículo. A votação para escolher o porta-bandeira vai até o dia 31 de julho. E o Comitê Olímpico Internacional tomou ontem a decisão de não banir a delegação russa dos Jogos do Rio em 2016. A decisão de suspender ou não a participação dos atletas fica sob responsabilidade das federações esportivas. Com isso, segundo o presidente da entidade russa, Tomás Bach, será feita uma operação de limpeza nos atletas para que eles possam competir. Os testes terão que ser realizados fora da Rússia, seguindo os padrões internacionais. Essa decisão, porém, não vale para o atletismo russo. Esse sim já foi banido dos Jogos Olímpicos desse ano. Na manhã de ontem, tivemos o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. No circuito de Hungaroring, Lewis Hamilton, ele que é o piloto da Mercedes, foi o grande vencedor. Completaram o pódio Nico Rosberg, ele que também é da Mercedes, e o Daniel Ricciardo da RBR. Já entre os brasileiros, Felipe Nasser da Sauber ficou na 17ª posição. Logo atrás, na 18ª, veio Felipe Massa, ele que é um piloto da Williams. E agora vamos falar sobre futebol. No sábado, o Atlético foi até a cidade de Juiz de Fora para enfrentar o Tupi. Jogando fora de casa, o time foi derrotado pelo placar de 1-0. Gol marcado aí pelo meio-campista o Jonathan. Com a derrota, o Atlético caiu para a 4ª posição na tabela. O Dragão soma agora 29 pontos e fecha a zona de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético que agora volta a campo no próximo domingo. No Serra Dourada, o rubro-negro vai enfrentar o Sampaio Corrêa do Maranhão. Partida em dia diferente aí do que o torcedor está habituado, se deve ao jogo da Seleção Brasileira Olímpica no sábado. E quem também entrou em campo nesse final de semana foi o Vila Nova. No sábado, o Tigrão entrou em campo para enfrentar o Ceará. Reinaugurando o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Colorado acabou aí sendo derrotado pelo placar de 4-3. Frontini, Moisés e Jean Carlos marcaram os gols do Colorado. Já pelo lado aí do Ceará, o Bill, o Felipe, e o Wesley e o Diego Felipe marcaram para o Vozão aí. A festa no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga acabou sendo aí abortada pela derrota do Vila Nova, jogando aí nos seus domínios no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E com a derrota, o Vila Nova permaneceu na 2ª colocação da Série B com 21 pontos. Colorado que vai voltar a campo no sábado. O time vai até o estádio do Pará para enfrentar o Paysandu. E agora vamos conferir como ficou a tabela com o resultado dos jogos da semana passada. O Vasco aí lidera a Série B com 35 pontos. Na 2ª colocação vem o Ceará com 33. Em seguida, temos o CRB com 32 e fechando o G4, o Atlético que acumulou 29 pontos. Com o empate, o Vila permanece na 12ª posição com 21 pontos. Com a derrota na última terça-feira, o Goiás segue na 16ª colocação, perto da zona de rebaixamento com 18 pontos. Falando em rebaixamento, o Bragantino abre a zona da degola com 17 pontos, seguido do Joinville com os mesmos 17.
O Tupi é o penúltimo colocado da tabela com 15 e na lanterna temos o Sampaio Corrêa, que até agora só conquistou 12 pontos. Na tarde de ontem, o Anápolis entrou em campo no estádio Jonas Duarte para enfrentar a Caldense de Minas Gerais. Jogando diante da sua torcida, o Galo empatou pelo placar de 1-1. Quem abriu o placar para os mineiros foi o Tito e quem empatou para o Anápolis, foi o Juninho Tardelli. A decisão aí para ver quem avança de fase ficou para o próximo domingo, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. As equipes aí vão voltar a se enfrentar para decidir quem avança a terceira fase. Ainda falando de Série D, no sábado, a Aparecidense entrou em campo no Aníbal Batista de Toledo. Jogando contra o Ceilândia, o Camaleão aí não passou do empate em 0-0. A equipe aí que teve 2 gols anulados para o desespero da torcida que compareceu para apoiar o time. A partida da volta está marcada para o próximo sábado, dia 30. Bola vai rolar no estádio Abadião, na cidade de Ceilândia. E o Conexão Esportiva de hoje fica por aqui. Na próxima segunda-feira a gente volta com mais. Uma ótima semana e boa noite para você.